tem um áudio que você se hipnotiza e dá sugestões a você próprio. Isso aí Mentira, mudou como minha é que ele vida, velho. chama? Eu vou pesquisar. Rapaz, Antônio ele tem Carreiro. um áudio, um rapaz que nunca experimentou, meu irmão. Você entra em uma condição que você dá ordem a você mesmo, porra. Não, deixa eu te contar. O quê? Quando a gente foi na Bahia, ele pegou e deu toque, charcou na minha esposa e ela caiu, né? Ele pode dar sugestão, inclusive, dizer, olha, a próxima vez que você ouvir o áudio, você vai entrar nessa mesma condição e você conscientemente vai dar a ordem que você Sim, quiser. sim. Agora, aí, na presta hora que ele atenção. der isso aí, meu irmão, ele dá o áudio pra você, na hora Aí- que você quiser, você senta em madeira, né? Aí o Carreiro O quê? foi em Araguari, O quê? né? Carreiro viajou, saiu da Bahia, foi pra Minas. Eu levei minha esposa lá de novo. Minha esposa chegou atrasada na reunião. Ele não conversou nada com ela, nada, Nenhuma nada, explicação, nada. zero. Não deu nem explicação, nenhum tipo de contato. A hora que minha esposa chegou, eu só fiz assim, ó. Atrás dela, tá aqui. Ele pegou Madeira, e veio, madeira. Tem que ter alguém pra deu segurar tapa nela, ela atrás, pegou né? e caiu Mentira. e desligou. Ela com uns 30 minutos lá, assim, ó, parada. Até ele ter que acordar ela e fazer ela voltar. Senão Isso aí ela é não coisa do voltava. capiroto. Como é o nome do... Inclusive, ele aprendeu isso com o padre. Isso Ele aprendeu isso com o Quevedo. Com Quevedo, exatamente. Ele aprendeu isso com o Quevedo. Isso não O quê? existe. Como é que Ele é do estudou diabo com você aprendeu com o padre, não é isso ou não? Exatamente. Hein? Ele estudou com Quevedo, né, o Carreiro. mesmo. Agora vem cá. Ele disse que não fez uma bariátrica por minha causa, né? Qual foi a frase Foi. que eu falei que você disse que não fez? Que a bariátrica é um tratamento físico para um problema mental, não é isso? Presta atenção no que quê? eu vou te falar. Eu tive um paciente que fez bariátrica, e aí depois que ele fez bariátrica, pela primeira vez ele conseguia ver os pés. E aí ele ficou muito feliz que ele podia ver os pés. E ele desenvolveu uma Os pés compulsão. ou o pau? Os O dois, pau, né? eu Isso que eu queria imagino, dizer. né? Ele queria ver Só outra que, coisa, né, Isabel? como não tinha o que ele comprar pro pau, tinha o que comprar pro pé, ele desenvolveu uma compulsão por compra de sapato. E aí ele passou a comprar sapato loucamente. Porque, pasme, o problema dele ser gordo não era o tamanho do estômago dele, era a cabeça dele. Como o tamanho do estômago ficou menor, ele só jogou essa compulsão pra um outro lugar. E isso é o que normalmente acontece. Tanto que normalmente o pós-bariátrico, ele tem problema com álcool, ele tem problema com droga, tem problema com depressão. Porque o problema é a cabeça. Se você fizer terapia bem feita, tratamento psiquiátrico adjacente e deixar o tempo passar, isso se resolve. Eu vi ao longo da minha carreira muitos casos se resolverem. O meu se resolveu. Eu tinha 25 quilos a mais do que eu tenho hoje, foi 25. do que eu tenho hoje, foi a vida inteira, assim. A compulsão alimentar que eu E tive sem era- Monjaro. sem Monjaro. A compulsão alimentar que eu tive era de verdade. Eu batia no liquidificador o que não era comida que não combinava pra poder tomar assim. Porque como fui pobre a vida inteira, passei fome a vida inteira, aprendi a comer Trauma. tudo que tinha pela frente. Eu comia escondido, comia comida do lixo. Eu era bem gordinha e eu fiz terapia. Como é que era esse próximo? Me conta essa história aí, você pode me contar? Posso. Sim, me conta aí. Eu passei, na minha infância, eu passei muita Você dificuldade. era muito pobre mesmo. Era, porque eram duas famílias, né? Meus pais são separados, eram duas famílias. Uma família era estável, a outra não era. Então eu vivia muito entre os dois, uma época aqui, um ano lá. Quando eu tava na família da minha mãe, a gente passava necessidade. Pedia dinheiro na rua, vendia revistinha no semáforo, morava todo mundo num quarto menor, muito menor do que isso aqui. Então a gente passava uns momentos complicados. E aí nessa época, eu lembro da minha mãe me falar, quando eu ia na casa de um amiguinho da escola, de um primo, minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque aqui não vai ter. Então aí, quando eu ia, eu tinha isso, o modo, come tudo que puder. Então, às vezes eu comia, vomitava, voltava, comia. Você foi condicionada a comer Eu tudo aprendi, sem que você fosse e quase como se fosse hipnoterapia. Eu aprendi, a hora que tiver comida, come tudo que tiver pela frente. E assim foi. Então, depois eu trabalhei em lugar, eu até contei isso num podcast que eu fui de semana passada, eu trabalhava em lugar que vendia comida e eu roubava comida. Pô, sabe, tinha lá, sei lá, barrinha de cereal, tinha coxinha, tinha... Quando eu trabalhei em festa infantil, trabalhei em buffet de festa infantil, o que eu roubava de comida pra comer, o que eu roubava dentro dos armários, assim, pra conseguir comer... A hora que ia embora, Da levava cabeça. tudo que podia, Comia né? tudo lá, não sentia, não é prazeroso. Então não é aquela coisa que a galera fala, eu tenho compulsão, eu como muito chocolate, ou eu como sorvete, como macarrão. Na compulsão, se tiver pepino, você vai comer pepino até sair pelo nariz. Então a minha demorou, eu tinha o quê? 24 anos, quando eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, não tá certo isso que eu vi. E você já tava com sobrepeso. Eu já era 24 rechonchudinha. anos. Eu nunca fui obesa, mas eu tenho a genética pra isso. Porque minha mãe fez bariátrica recentemente. Minha mãe tem minha altura 110 quilos. Sua mãe fez bariátrica. Minha mãe fez recentemente bariátrica e a vida inteira também tentou. Tem E que ela ver tá se não vai bem? precisar de Ela segunda tá bem? bariátrica, Vai, né? nem Fazer igual me a fala. Faustão, não é isso? Nem me fala que se eu pego a orelha dela, eu bato. E então aí quando eu tinha uns 24 anos, eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, porque eu não consigo fazer dieta. Eu sempre fui muito ativa, sempre treinei pra caramba. Pensa que eu era gordinha e tava no pódio de todas as corridas na minha categoria. Sempre corri muito bem. Caraca, Pois é, mano, sempre você- corri, sempre treinei Aham. bem, fazia barra, sempre Você treinei tinha bem. um gasto calórico alto, então. Eu tinha o gasto. E eu era forte, sim, tinha era músculo. forte. Poxa, era forte. Porque eu sou muito fã do Nuno Cobra, gosta dele?
Foi o cara que Conhece? treinou Ayrton Senna? Ele mesmo. Eu sou fãzaça do Nuno Cobra. Não foi o que treinou Ayrton Senna? Foi ele mesmo. Ele ficou Fez famoso tudo por em isso, Magnata. porra. Ele não Mas ficou falou famoso por por isso. Ele desenvolveu o exercício de pescoço com Ayrton Senna, várias coisas que não Ele existiam, treinou o porra. Mika Häkkinen Pô, depois cara, também. mas treinou- desenvolveu as coisas com Ayrton Sim, Senna. foi, O cara é gênio, ele velho. era. Não, o Nuno... Ainda é vivo esse cara? Ele tá vivo, tá vivo. Tá velhinho. Ele foi me visitar no hospital. Uma graça ele. E então eu era ativa, era forte e tal, mas tava gordinha. E aí comecei a fazer terapia. Mas o seu consumo calórico era maior que o seu basal nessa época. Porque, Muito maior, Tá, porque é muito tá. Por isso que fácil. você não conseguia Imagina, emagrecer. você tem quanto de altura? 2 metros. Você tem 2 metros, você pesa quanto? 170 quilos. Eu vou chutar, posso estar chutando errado, que você tem aí um basal de umas 2.300 calorias por aí. 2.600. 2.600, tá vendo? Sabe o que é isso de comida? Pra É você? muita comida, É é muita comida comida. demais. Posso Muita falar? comida. É muita muito. comida Se se a gente for estiver falando de limpa, qualitativo, mas se- quando eu cheguei aqui, a isso. gente tava mandando um Mac lá Um Mac, fora. é. Então, Não, no é, Mac, é. ali Um tem sorvete, 2.600, com sorvete e ali tem macarrão. 2.600, então é pouco, na verdade. Se for comida limpa, assim, eu posso mandar uns 5 pratos de arroz, No feijão, dia. macarrão Mas ninguém e quer salada. comida limpa, é aí que a É, terapia entra. Aham, Entendeu? Porque o que você Entendi. quer, é aí que a terapia vai entrar. sim. Porque quando você coloca um atleta pra comer 4.000 calorias de comida limpa, o bicho Pena sofre. também, né? Pena. Ó, a gente viu um atleta de fisiculturismo, ele tava com uma dieta de 9.000 calorias. Então, e ele come Ele tinha que 6... mandar suco de laranja. Suco de pô. laranja. Mas é, Suco de uva laranja, Bebia passa. água. Não, ele bebia Não bebia água, não Mas ele bebia tinha que água. mandar 3 litros de suco de laranja por dia pra Carbo chegar nas puro. 9 mil. Carbo puro, exato. O cara tá Uva- depletando o rim, fígado, a pâncreas do cara. Tá Exato. diminuindo, Morrer. inclusive, a expectativa de Exatamente. vida do cara. Com certeza, com certeza. Do fisiculturista. Por Não, isso que os cara- tipo assim... Mas é que atleta não é saudável, né? Atleta é um trabalho, atleta né? não é, atleta Não tem nada a É ver com dor saúde. permanente, né? Exatamente. É, tá Sim. disposto a se ferrar pelo processo. Era o caso dele. Ele falou, mano, ele não sabia em que ponto, mas ele tava ciente disso, porque é um atleta Que vai Sim, viver não, 20, 30 não, anos. e eles ele não sabe só tão o cientes ciclo. quanto eles estão. Disposto a Tem estudo sobre pagar isso o também. preço. Tem um estudo que fala que fez uma pergunta a vários atletas de elite que se eles tivessem uma droga que eles pudessem tomar hoje, mas que eles fossem garantir o pódio, mas que eles tivessem certeza que em 5 anos morreriam se eles tomariam essa droga, e todos eles dizem Ele que falou sim. que sim. Em Todos 5 eles- anos morrer? Todos eles dizem que sim. Mas que isso garantisse o pódio da categoria de agora, e todos eles dizem que sim. A vida deles é pra isso. É pra né? isso, ganhar exatamente. Um Olímpia. Mas só pra fechar, foi terapia que me salvou. É a terapia que vai te ajudar. A terapia que te mostrou o caminho certo. A terapia ali que pra- me mostrou de onde veio, por que que eu comia daquele jeito. E que foi me fazendo exercícios pra me ensinar a não comer daquele jeito, pra eu entender que tá tudo bem, vai ter comida. E tudo fez É. sentido pra você? Ah, depois de 10, 12 anos, né? Foram 10, 12 10, anos. 12 anos de De uma terapia. hora ia fazer sentido, né? Ou pelo se amor você de quiser o Mas caminho como mais... você é hoje, assim, a hora que você vê comida? Não, assim? hoje não tem mais nenhuma recaída, nenhum problema. Não, assim, não tem nada. Hoje não existe. Nem quando tem Não, as não. pancadas Já tem- na não. sua vida. igual Não. Um litígio ali, você não... Não, que daí eu jejuo. Nas situações difíceis da vida, eu faço jejum. Se eu tiver... Você já tem Tá. isso programado. Aí, Opa. Se tiver algo ruim na Situações minha de vida... eu Não, vou se tiver entrar que no trabalhar jejum. demais, tiver que ter ideia, tiver que escrever, tiver que compor, tiver que fazer alguma coisa assim, não, eu vou jejuar, com certeza, porque o aumento da acuidade é... E fora que você ganha tempo, né? Ganha tempo, porque você não tem que parar pra comer, exatamente. Não precisa ficar pensando no que vai Quando comer. Jesus jejuou pra quê? Pra enfrentar o demônio, né? Exatamente. Pra enfrentar o demônio, pra colocar a lei na frente. Ele foi tentado no deserto, no jejum, não é isso? 40 dias. Você E o tá- demônio falou pra ele, transforma essas pedras em pão. Você não é o cara? Ou Transforma você em passa pão. 15 anos conversando, meu irmão, senão você vai atrás lá do Tenóbio e de negócio da agilizar com droga, não é isso? Hein? Ali O do derruba, meu irmão. Tenóbio não é droga, Ali derruba. mano. O que você Ali acha de derruba, ayahuasca? ali droga, derruba. é ayahuasca, Ali derruba, ayahuasca meu irmão. é Eu gosto muito de terapia. O terapia Renato tá falando de alternativa. ayahuasca. Ali agora. derruba em alta, Tenóbio meu não é velho. droga. Eu ainda Não é faço, droga, porque eu faço não é terapia, Se você for faço pego aqui na rua, você tratamento não vai preso. psiquiátrico e Com faço ayahuasca? tratamento Sim, ali só é alternativo. exceção porque é religioso. Senão você vai preso, meu irmão. Não vai não. O quê? Pois é, o alternativo já- que você O faz que é eu faço é com ayahuasca. DMT. Com DMT. É, Mas o DMT, é isso aí. da ayahuasca. DMT é ayahuasca, só que em 3 minutos. Isso Mas- é mas você tem sintético. outra fonte de DMT sem ser ayahuasca? Tem a do veneno do sapo. Isso, formulado, é. Esse diz Mas que é você brabo usa essa demais. do sapo? Eu uso. É o sabor? Do veneno do É sapo. cambô? É o Eu cambô? não sei o nome. Eu sei que tem ou da folha ou do veneno do sapo. A Sei. da minha terapeuta é do veneno do sapo. O Richard E você faz os Rasmussen, ele já furos, fez assim, no tudo. braço? Eu não É. tô nem aí com o sapo, porque eu não gosto de sapo, não gosto de ver. Tá. Eu só vejo o negócio pronto. Mas aí Isso. faz o furinho Não, no já seu braço e purificado, coloca na sintetizado. pele. Não, eu fumo. Você É numa fuma e- canetinha, numa canetinha. Tá, já vi É numa isso. canetinha, como se fosse um óleo. Sabe E tem aquela canetinha de alucinação? CBD? Mas é um negócio inacreditável por 2 minutos. Tem outra terapia que tá bombando Te aí dá no fissura Brasil. isso aí? Não, nenhuma. Não. Zero de fissura? Zé, Quando a primeira vez que ela me passou, na segunda sessão que eu tive, ela me deu a caneta e eu falei, tá, quanto que eu tenho que fumar? E ela é americana, né? Daí ela falou, as much as you can. Quanto você conseguir. Você não consegue. Você dá uma fumadinha, você entra, aí sai, pronto, tá tudo certo.
Não passa mal, não. Não passa tem mal, não tem vômito, nada. Mas é Não, aqui no não, Brasil, não. isso lá. É lá. Lá, eu Outra até coisa que é trago muito de lá. comum nos Estados Unidos, Tem que ir pra, pra por lá. exemplo, estresse pós-traumático. Eu fiz com ketamina lá também. Pronto, é isso que eu ia mencionar. Aqui É. no Brasil agora, não existia no Brasil há poucos anos. Mas tá agora bombando tem vários centros sérios de ketamina já aqui. Rapaz, Foi o que salvou minha vida. Rapaz, é um negócio que estresse pós-traumático, tem várias... que o cara- Depressão, Não, inclusive... suicídio. Você vê que a galera do União do Vegetal acha que álcool eu nunca vi um cara que entrar na União do Vegetal e continuar bebendo, fumando maconha, nada, Não meu irmão. tem. Os caras dizem, não, isso é não comunhão deve, com Satanás. Exatamente. O cara só quer saber do DMT, meu irmão. Aquela tudo isso aí Exatamente. perde a graça pro cara, cocaína, não sei lá, nada, não é isso não. Exatamente. O quê? Exatamente. Não é isso também, Você não nunca é vai mais achar alguém que dose. fuma DMT que vai querer dar um Rapaz, pega na hora que num entrar esse DMT, Banza, essa você teoria não de entende. DMT aqui no Brasil, vai bombar essa terapia Nossa, aqui. seria viu? lindo se Você pagou tivesse. quanto nesse negócio? R$7.000, uma canetinha desse tamanho, assim. Rapaz, vale cada centavo. viu? Vale. Mas Eu você já acho que deve toma ser essas equivalente a paradas, 10 de Renato? ketamina, né? É o quê? É 10 vezes mais do que a ketamina. Ketamina é muito barato. Não, mas o ciclo de ketamina não é você viajar assim do... Então, não, o ciclo de ketamina, quando eu fiz o tratamento com ketamina, são 4 horas de sessão. Mas menos a intensidade, né? Agora, aqui no Brasil a gente tem, já patenteado na farmácia, o esketamina, que é uma versão um pouco mais leve, né, que você faz aqui no nariz, e é um pouco mais tranquila, faz no hospital, mas muito, muito mais leve. Agora, a da ketamina é infusão, 40 minutinhos, aí realmente se dissocia completamente, e as ideações suicidas de uma pessoa termina na hora. Na hora, Rapaz, em uma sessão. Tem vários... Com uma dose, né? Eu Uma já ouvi sessão. falar que Uma sessão. É impressionante o que faz. Tem vários Terapias casos de estresse alternativas. pós-traumático, a zorra toda, velho, que o cara tá... Acabou o cara chega lá e beleza. Já fez algum tratamento, Renato? Não, ketamina eu nunca fiz, não. Eu fiz isso, eu uso, como é o nome, científico, dentro de uma pesquisa científica da universidade, não é isso? O quê? Porque eu achei que a árvore fosse me comer, não é isso ou não? Ah, que legal! Rapaz, eu achei que a árvore fosse Da me comer, ayahuasca, meu irmão. agora Você da conhece essa ayahuasca. história ou não? É. Não, acho que começou a não, árvore... pode me Você lembrar. já assistiu ayahuasca? The Walking Dead? Não, nunca assisti. A abertura do Walking Dead, eu lhe garanto que aquele cara tomou. Aquilo ali que eu vi, o céu acelerar e parar. O céu acelerar e parar, não tem o início do Walking Caralho, Dead. árvore, E o coração bum, 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 e Natal. pum. Mas pum, com pum. ayahuasca? Com a ayahuasca. Tá. Mas foi de Mas foi universidade, o- não foi com foi o- religioso, nada disso. Tá, não foi com o xamã. Não foi com o xamã, Mas não. você Foi com o tomou professor, aquela né? de- Com o doutor, tipo... Você gostou? Assinando um negócio de termo de... Como é o nome? De bioética, não sei o Aham. quê. Mas você tomou o Tem mel. eletrodo, é Você, isso? não, você tomou o grosso. Não lembro, se eu tomei o grosso, velho, que conversa é Não, essa? não. É que tem um que eu... Ele. Tem um. Você tomou o grosso, que conversa é essa? Ele quer te quebrar de todo jeito, mano. Todo jeito homem é um ele bicho tá tonto. tentando. Ayahuasca que eles dão no DV, na barquinha, no É o Santo diluído, Daime. é o diluído. É o diluído 1 por Isso, 2. isso. Né? O que o professor deve ter entregue pra você é o Lá na diluído 1 universidade. por 20. Ah, já não sei, só falando com ele o que era, É eu não mais, sei. é mais concentrado esse Dá pra rapaz, saber né? pelo nível da alucinação. Se ele viu a árvore pegando ele. Não, eu vi a árvore normal, mas na minha cabeça ela ia me comer, que é como se fosse os dentes, Entendi, como é que chama? entendi. Tipo, eu não vi coisas que não aconteceu. Tá. A única coisa que eu vi que não aconteceu, tipo, tudo que eu via era realidade. Só que eu perdi a dissociação de tempo. Tá. O céu acelerar e parar, o céu não acelerou e parou. Aham. Eu nem tô tendo alucinação, eu tô perdendo a Você noção fez do uma tempo, vez não é isso só? ou não? Eu fiz várias, mas só teve uma que eu senti mesmo Tá. o negócio pleno, não é isso? Pancadão. Rapaz, teve hora que eu achei que ia morrer, tive umas 3 epifanias assim, tipo, Que pra fuder, legal. velho. Pode me matar, pode me levar, meu Deus, eu vou fuder, não é isso? Eu quero uma maravilhosa viagem, não é isso? Pode me levar. Oi, Eu quero- Pra isso eu indico o Michael Pollan. Tem que ler Michael Eu Pollan. mereço morrer, Michael Pollan pode me fala levar. sobre isso. Ele é Você já leu? estudioso da- Já leu Michael Pollan, estudioso de todas essas? Já leu? Já ouvi falar, How mas to nunca li, Change- não. Nossa, leia How to Change Your Mind. Tem uma série no Netflix, How to Change Your Mind, do Michael Pollan, que ele fala de Bogaine. Bogaine eu fui pro México fazer também. Bogaine é legal. Você teve